Então, vamos iniciar mais um encontro nosso do capítulo São Paulo, Movimento Laudato Si. Estamos na semana Laudato Si. Vou compartilhar com vocês. Então, a semana Laudato Si é uma celebração que a gente faz todo ano, né? Do aniversário da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. E, especialmente nessa semana, a gente promove, né, as pastorais, os movimentos, promovem eventos ligados à reflexão, à conversão ecológica, né, que a Laudato Si traz, né? É uma encíclica importante que traz muitas reflexões socioambientais. Então, esse evento nosso é dentro da Semana Laudato Si, comemorativo. Nosso querido Papa Francisco, e agora estamos com o nosso Papa Leão, que está levando, né, que está dando continuidade ao trabalho do Papa Francisco, né, fortalecendo toda a nossa ação e agindo, né, nesse mesmo sentido com a gente. Então, a gente é uma felicidade celebrar esse 11º aniversário da Laudato Si. Então, eu quero agradecer já, primeiro, agora, a presença de todos vocês, né? O aceite do Gabriel, o aceite do Luiz, de estar aqui com a gente, participando desse momento, nos ajudando a refletir sobre isso, né? E vou chamar, então, o Gabriel. O Gabriel é Gabriel Gustavo Gonçalves Gonzaga. E ele é de Lorena, né? Ele participa da Pastoral da Ecologia de Lorena, também da Pastoral de Fé e Política como coordenador, né, na Diocese de Lorena, e da Caritas Diocesana, né? Ele é assessor parlamentar e também pertence à Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico da Matriz Santo Antônio de Guaratinguetá. Então, o Gabriel vai fazer a oração inicial para a gente. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigada. Boa noite, irmãos e irmãs. Somos o Movimento Laudato Si. E nossa missão é escutar tanto o grito da terra quanto o grito dos pobres. Antes de começar a pauta, vamos nos colocar na presença de Deus, que criou tudo isso. Mesmo cada um em sua casa, estamos aqui conectados pela missão de cuidar da casa comum. Oremos. Deus da criação, mesmo online, estamos unidos para cuidar da casa comum. Iluminai esta reunião, que nosso encontro virtual gere ação real pela terra e pelos pobres. Louvado sejas. Amém. Amém. Muito obrigada. Imagina. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Luiz Eduardo Correia Lima. Ele tem um extenso currículo, eu resumi aqui um pouco, né? Ele é especialista em malacologia, tem mestrado em biologia animal e doutorado em biologia animal pela USP.
que ainda não concluiu. Lecionou em várias universidades, né? Muitas. Criou o curso técnico em meio ambiente do IST em Lorena, da ETEP e do SENAC em Guaratinguetá. É membro efetivo do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul desde 1998. É autor de 15 livros, sendo 5 como autor único. Ele foi membro do CONSEMA por quase 10 anos. E atualmente é chefe de divisão de monitoramento e gestão e educação ambiental da Prefeitura de Caçapava, coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. É presidente da Comissão de Meio Ambiente do Distrito 4571 do Rotary International e também publica vários artigos em sites nacionais e em seu próprio site, que eu vou pôr aqui depois no chat para vocês, quem quiser visitar o site dele. Então, é isso, Luiz. Muito obrigada, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu aqui tenho que agradecer o convite, professora Lucilene. Eu chamo ela de Lucinha. Mas acostumei assim isso lá atrás, no passado. Mas eu agradeço o convite, Lúcia, e a presença de vocês aqui também. E eu quero agradecer também a Diocese de Lorena, né? Eu trabalhei 31 anos em Lorena, eu sou meio lorenense, mais lorenense que muita gente, né? E vou conversar um pouco, né, sobre a situação da segurança hídrica, da Bacia do Paraíba do Sul. Eu gostaria, Lúcia, que você colocasse a minha apresentação, tem jeito? Beleza. Pode passar essa primeira aí, que você já falou que tem aí. Pessoal, olha só. A gente, para falar sobre água, e sobre água da Bacia do Paraíba do Sul, especificamente, aliás, eu quero até, antes de continuar, me desculpar, porque eu pensei que ia ser um negócio restrito à região, mas estou vendo que tem gente de outras regiões e até de outros países. Então, eu talvez vá falar coisa que não interesse para algumas pessoas. Mas eu foquei exatamente o problema da nossa bacia, que eu pensei que era um negócio que fosse regional, entendeu? Mas tudo bem. Então, olha só, a gente está... O embasamento do que fazer com a água hoje no Brasil, hoje não, nos últimos 30 anos, né, é consequência dessa lei aí que está na tela, Lei 7663, né, que é de 97. Esta é a lei federal. Mas antes dessa lei federal, tem uma lei que é a 7663, perdão, tem uma lei anterior, de 91, né, que é a Lei Paulista. Né? A Lei Paulista, ela se estabeleceu como um modelo criado a partir do modelo francês, né, em São Paulo, e o Brasil copiou depois. Então, a legislação brasileira de recursos hídricos ela está baseada no modelo que São Paulo se inspirou, né, com algumas pequenas diferenças. E nessa lei, continua aí, que vai aparecer um texto aí para a gente comentar. Isso. Nessa lei, ela estabelece algumas coisas, né? A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela diz exatamente o seguinte: como entender o que é a água. A água é um bem de domínio público. Um bem de domínio público, quer dizer, é algo que é de todos e não é de ninguém, porque todo mundo tem responsabilidade sobre aquilo e todo mundo tem que ter de fato. Né? É um recurso natural limitado
Eu sou do tempo que a gente dizia água não acaba nunca, água não se nega a ninguém. Água... Não, hoje a gente sabe que a água é limitada, pelo menos a água que nos interessa no primeiro momento, e dotado de valor econômico. A água não tinha valor, a água era de graça. Hoje é o contrário, né? Determinadas águas hoje estão mais caras do que a gasolina, por exemplo. Então, água é um bem de domínio público, recurso natural limitado, valor econômico, e em situação de carência e de escassez, o uso prioritário da água é para o consumo humano e dessedentação de animais. Se não tiver água para mais nada, tem que ter para isso, porque senão é o fim de todos nós, né? Essa lei ainda criou um outro atributo, né? Que foi definir a bacia hidrográfica como a unidade territorial da Política Nacional de Recursos Hídricos. E que a gestão desses recursos devia de ser feita na própria bacia, descentralizada e participativa e democrática entre os poderes públicos constituídos, os usuários e as comunidades. Quer dizer, quem é dono da água é quem está no entorno dela, né? E, por isso, surgiram os comitês de bacia, que são os órgãos que fazem exatamente isso, discutir o que fazer, como gerir as águas. Esse é o nosso modelo, essa lei vai fazer, no ano que vem, 30 anos, e ela vale e está indo muito bem em todo o Brasil, né? Lá atrás, quando os comitês começaram, há 30 e poucos anos atrás, ainda era meio complicado. Hoje nós temos 250 comitês instalados e funcionando, e a coisa tem ido relativamente bem. Não está ótimo ainda, porque esse país monstruoso em termos de tamanho como é e de diversidade, mas a gente está caminhando. Vamos em frente. Bom, então a bacia hidrográfica é a unidade que a gente estuda para gerenciar como vai fazer com a água. Isso aí, para quem não sabe o que é uma bacia hidrográfica, aí você tem um corte de um terreno onde você tem duas bacias, né? Uma na direita, outra na esquerda, né? Você tem nas partes mais altas, onde a água aflora a partir dos lençóis freáticos, e começa a correr pelos córregos, tem sempre um canal maior, que é o rio principal, e outros menores, e aquilo se acumula no meio, é como se fosse uma bacia mesmo, né? Um reservatório que toda a água ali se acumula. Vejam, no topo disso, as duas bacias se dividem, exatamente porque a água que vai para um lado não sobe o morro, ela só desce. E a água que está do outro lado também não sobe o morro, também só desce. Então, ali há uma divisão entre as bacias. Isso aqui é uma bacia, isso aqui é outra bacia. Nas áreas mais profundas, né, nos fundos dos vales, nas várzeas também, a gente usa também esse termo bastante, se acumulam mais a água e ali tudo aquilo que depende de água naquele lugar depende da água contida nisso aí. Tem um esqueminha ali muito modesto do ciclo da água, mostrando que todo mundo sabe, né? Que a água cai pela chuva, entra no solo, depois e nas coisas vivas também, depois ele evapora, vai de novo para a nuvem, condensa, volta sob a forma de chuva. E essa coisa não para, ou não deveria parar, né? Porque hoje a gente tem mudado a situação climática em várias situações e tem mudado a configuração da distribuição da água em si. Tem aquela lenda de que a água vai acabar. Não, a água não vai acabar. Continuará sendo a mesma. Mas o local onde a água está é que muda e a qualidade dessa água é que muda. Né? Mas tudo bem. Isso aí é um conceito bem geográfico do que é uma bacia. Vamos em frente. Bom, então falei lá ainda há pouco que na lei diz que o uso principal é
abastecimento humano e dessedentação de animais, mas que a gente deve procurar manter os diversos usos múltiplos da água. E aí, a água não serve só para abastecimento humano e dessedentação animal. A água serve para abastecimento industrial. Né? A água serve para irrigação. A agricultura é o que mais usa água. 60% de toda a água do planeta está na agricultura. Né? E a gente, às vezes, não tem nem como medir muito isso, nem como saber para onde vai essa água. Né? Nós usamos água também para produzir energia. Né? Nós usamos água como meio de transporte. Nós usamos água porque tem organismos vivos que nos interessam lá para a alimentação, né? E nós temos que fazer agricultura, pesca, etc. e tal. E nós usamos água também para lazer. Vários são os esportes aquáticos, além do nosso banho natural. Né? Então, vejam, esse conjunto de coisas aí são os usos múltiplos da água. A gente tem que garantir que a água exista para tudo isso, e como prioridade, primeiro a dessedentação, o abastecimento humano, depois a dessedentação de animais, mas a gente tem que garantir um pouquinho para as outras coisas também, porque senão a gente não tem como viver. Vamos em frente. Travou? Então, o Brasil, eu acho que vocês sabem isso, já ouviram falar, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de água em estado líquido no planeta. Cerca de 13% de toda a água do planeta está no Brasil. Nós temos muita água. Né? Nós perdemos para o Canadá, mas lá a água é sólida, virou gelo. Né? Então, em estado líquido, nós continuamos sendo o primeiro. Mas essa água não se distribui como a gente quer, porque enquanto o grosso da população está na faixa leste, né, do Nordeste até o Sul, o grosso da água está no Centro-Oeste e no Norte, quer dizer, onde tem menos gente dependente dela, se a gente pensar só no humano. Né? Mas, ainda assim, dá para a gente... É aquilo que eu digo, faltar água no Brasil é porque o mundo vai acabar mesmo, não tem jeito, porque aqui tem muita água para as nossas necessidades. O que a gente precisa é saber lidar com isso. Né? Então, o país, organicamente, no macronível, é dividido nessas 12 bacias aí. Uma dessas que está em amarelo aqui, está dando para ver minha setinha? Então, essa aqui, ó, não? Bom, então, tudo bem. Mas que está em amarelo aí, a bacia do Atlântico Sudeste. Esta é a nossa bacia. Veja que até no tamanho ela é pequenininha perto das outras, ou é a segunda menor de todas. Mas é engraçado, ela é pequena no espaço geográfico, mas ela é a maior e a mais importante, e a que mais preocupa em termos do título que a gente deu para a palestra, que é a segurança hídrica. Né? Quer dizer, a gente tem que entender que a água tem que servir para nós, para os animais e para todas as outras coisas que a gente faz com ela. E aqui nós estamos numa região dos 3 estados mais desenvolvidos do país, com populações altíssimas, com parques industriais altíssimos, com concentração de áreas agrícolas altas, e aí? E a gente não consegue fazer nada sem água. Tá? Então, a nossa segurança hídrica está cada vez mais complicada. Mas vamos em frente. Então, nós somos da bacia do Atlântico Sudoeste. Então, aqui cortei o resto do Brasil, deixei só a nossa bacia do Atlântico Sudoeste. Está vendo? Sudeste, perdão, Sudeste. E aí ela também é subdividida, porque uma bacia, ela tem, digamos assim,
tem um buraco maior, mas no meio daquele buraco maior tem os buraquinhos menores, e aí vai formando bolsões diferentes, que são as subbacias, né? Na verdade, a gente, quando fala bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, a gente está falando uma mentira, porque ela é uma subbacia da bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, entendeu? Mas tem outras. Tem lá no norte dessa região aí, ó, que está nesse verde mais escuro, quase marrom aí, é a subbacia do Rio Doce. No verde mais claro, embaixo disso aí, é a bacia litorânea do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Depois você tem um verde pelo cantinho aqui, colado no Atlântico, ali, que é a bacia litorânea de São Paulo e Rio de Janeiro. E mais lá embaixo você tem, em verde, já atravessando o estado de São Paulo até o Paraná, a bacia do Ribeirão de Iguape. Além dessas 4 que eu já falei, nós temos no centrão aí em azul, né, a bacia do Paraíba do Sul. Então, olha, a bacia do Paraíba do Sul é uma subbacia da bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste do Brasil. Tudo que a gente, aqui no Vale do Paraíba, paulista, no Vale do Paraíba, fluminense, e parte do estado do Fluminense, todo o Rio de Janeiro, toda a Baixada Fluminense e a capital, e grande parte de São Paulo hoje, são alimentados, são abastecidos por água que vem exatamente dessa bacia. Vamos ampliá-la, vai para o próximo slide. Isso aí é só para dar uns dados geográficos, né? É uma bacia federal. Por que ela é federal? Porque ela está em 3 estados, São Paulo, Rio e Minas Gerais. São Paulo é onde ela começa, mas é onde ela tem menor área de abrangência. Em compensação, ela tem maior área de abrangência no estado do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais. Quase igual. Uma tem 21 mil quilômetros quadrados, o outro tem 20.900. É quase a mesma proporção. Tá? Então, São Paulo gera água, mas quem acaba ficando com a maior parte dessa água somos nós, aqui no Vale do Paraíba, parte dos mineiros na divisa Rio-Minas, e o grosso mesmo acaba indo para o Rio de Janeiro, né? Isso desde 1953, quando foi construída a CSN, que começou a ser construída em 1946, e Getúlio Vargas, então, fez aquele monte de represinha ali, e um represão, e quem já desceu pela estrada Dutra até o Rio de Janeiro, passa no alto da serra e vê lá a Serra das Araras, de toda aquela água represada lá, aquilo tudo é água do Paraíba, que é retirada na estação Santa Cecília, em Piraí, Barra do Piraí, e sobe aquilo. Fizeram o rio correr ao contrário, o rio Piraí corria num sentido, inverteram, levantaram a cabeceira para guardar aquela água ali, e essa água vai para a região do Grande Rio, né, a Baixada Fluminense e a capital. Isso acontece desde 1953. É a maior transposição que tem nesse país em termos quantitativos. 1/3 do Paraíba segue para frente. 2/3 dele são retirados ali. Veja bem, 67% de toda a água do Paraíba é retirada em Santa Cecília para alimentar o Rio de Janeiro. Se não fosse o Rio de Janeiro, se não fosse a água do Paraíba, eu não estaria falando com vocês, porque eu nasci em 56, possivelmente eu não tivesse nascido. Como é que a capital federal naquela época estava limitada no seu crescimento porque não tinha água? Ali foi o primeiro grande problema enfrentado pela água do Paraíba para nós. Mas tudo bem, mas o rio segue, ele anda quase 1.150 quilômetros, e ele nasce, como eu disse, em São Paulo, em Areias, e vai descendo, né? Bom,
E tem vários outros rios da região. Essa história é muito legal de ser contada. Eu estou fazendo só um toquezinho para a gente explicar o que acontece, mas a verdade é que esse negócio foi bom para mim, que estava lá na outra ponta, no Rio de Janeiro, mas é ruim para quem está aqui, e a gente precisa entender isso. E eu fico dividido nesse momento, porque eu sou de lá, mas estou aqui há 46 anos, meus filhos nasceram aqui, né? Então, complicado esse negócio. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, está aí a nossa bacia, o pedaço de área que ela abrange. Em rosa aqui, nesse primeiro mapa que vocês estão vendo, o que está à minha esquerda, à direita da tela, né? Em rosa, a parte paulista, em amarelo, a parte fluminense, e em verde, a parte mineira. Uhum. Toda a água que tem aí dentro, toda essa área de abrangência, é a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. Mas lembra que a lei também definiu que quem tem que fazer a gestão da água é a bacia hidrográfica. Né? Isso eu falei logo lá no início. Pois é. E aí, essa lei também criou os comitês de bacia. E hoje nós temos 7, na verdade 8, grandes comitês de bacia na região. O nosso aqui, nesse amarelo meio estranho aqui, depois tem esse vermelho aqui, um outro roxo, um outro azul, um outro marrom, um outro amarelo. Esse amarelo de cima e esse roxo são mineiros. Esses outros 4 aqui são fluminenses. E esse aqui, na ponta sudeste ou sudoeste, é o nosso, o Comitê do Paraíba do Sul. Então, vejam, a bacia hidrográfica, a subbacia hidrográfica do Paraíba do Sul, ela é dividida em várias outras bacias, mas condensada em blocos maiores, onde tem os comitês. E cada comitê passa a ser o gestor da água contida nesses espaços menores. Como isso aqui é meio enrolado do ponto de vista geopolítico, existe também um 8º comitê, porque aqui são 7, ó, o paulista, 4 fluminenses e 2 mineiros. Mas tem que ter um comitê federal para integrar tudo isso. E aí tem o CEIVAP, que é o Comitê de Integração das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Né? Bom, o nosso Comitê Paulista aqui, onde eu atuo já há um monte de anos, né? É o CBHPS, é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. E aqui está a nossa pontinha. Bom, essa é a nossa... Tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, depende da água que existe aqui. E a água que existe aqui, ela é principalmente de onde? Do Rio Paraíba do Sul, que é a calha maior da bacia, onde se centraliza a maior parte da água. Vejam bem que essa área branca aqui, ó, esse pontinho azul aqui, ó, no meio da área branca, é a bacia de Guanabara, é a Baía de Guanabara. E essa área branca é a região do Grande Rio e da Baixada Fluminense. Essa área aí também usa a água da bacia do Paraíba, mas ela está fora da área. Essa água é transposta para lá, como eu falei ainda há pouco. Houve uma transposição feita em 1953 e a água sai daqui e vai para lá. Bom, vamos em frente. Isso é só para vocês entenderem a coisa geograficamente. Bom, como é que está em números a nossa bacia? Ó, o tema da minha fala é segurança hídrica. Lembra? Quantas pessoas moram diretamente na bacia? 3,2 milhões de paulistas, né? Paulista não de nascimento, mas pelo espaço geográfico que ocupa, tá? Que é o nosso Vale do Paraíba paulista, tá certo? 1,8 milhões
de mineiros e 2,5 milhões de fluminenses, que dá um total de 7 milhões e meio de pessoas. É um número bastante interessante, mas é um número pequeno. Agora, isso é o que está residindo na bacia. Quem vive diretamente dentro dela. Mas olha só, quem depende dessa água para fazer todos os usos múltiplos da água, além de beber e dar para o gado ou para os animais, as outras coisas também? Bom, os residentes são 3,2 milhões, né? Mas tem 8 milhões da região metropolitana de São Paulo que, desde 2015, recebem água daqui também pela transposição que foi feita no Jaguari, né? E está lá na Cantareira, tem que mandar água para lá. O Paraíba que chega para a gente em Santa Cecília, ele já vem com 10% a menos do que ele viria, porque essa água é retida direto de Paraibuna na transação lá do Jaguari. Então, veja, aquele 1/3 que eu falei hoje, ele é menor do que era no início. 1,8 milhões é a população mineira. E os 2,5 é a população fluminense, diretamente dentro da bacia. Mas tem mais 13,5 milhões da região metropolitana do Rio de Janeiro. Olha, aqueles 7 milhões de residentes não são nada quando eu junto o REC, que chega a 29, 30 milhões de pessoas diretamente dependem dessa água. Veja bem, é a bacia mais preocupante desse país, volto a dizer. Por quê? Porque é a que tem mais gente, é a que precisa de mais água, é a que tem mais indústria, por isso precisa de água, e tem muita coisa agrícola, precisa de muito mais água. E não tem de onde tirar. E aí os caras, né, ainda estão dando outorga aí direto para quem quer que seja, para fazer a besteira que for, para construir mais PCH, para construir termoelétrica. Vai chegar um momento em que você vai ter mais dependência do que produção, e aí você vai começar a ter necessidade e falta água, e que já aconteceu em picos. A propósito, esse ano, a nossa expectativa lá para outubro, novembro, não é das melhores, né? É sinal que a coisa pode complicar-se mais uma vez, como aconteceu em 2013, 2014. Mas isso deixa para lá. Então, olha só, essa frasezinha aí é legal. A poluição, além de todos os números só quantitativos, há poluição hídrica e comprometimento intenso da água, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano, principalmente por falta de tratamento de esgoto. E aí, São Paulo vai bem obrigado. Isto é, a parte paulista do Vale do Paraíba, por pior que esteja, está mais ou menos. O problema maior é quando você atravessa a divisa e entra para o Rio de Janeiro, e todas aquelas cidades ali do antigo Vale do Café, e mais Volta Redonda, e mais... Ali a coisa é muito complicada, porque as pessoas invadiram o Rio, né? As cidades... Aliás, isso é histórico do homem. O homem sempre procurou fazer as suas primeiras vilas na beira dos rios, porque a água era mais fácil. Só que há 2, 3, 5, 10 mil anos atrás, a gente não sabia, mas onde a gente sabe que está errado. E continua fazendo. Isso aqui é pior. Bom, mas tudo bem. Vamos em frente. Que usos da água a gente tem na nossa bacia? Olha só. Já disse, para o abastecimento humano, são 30 milhões de seres humanos que dependem dessa água. Sendo que desses 30 milhões, duas dessas contingentes são 2 das 5 maiores regiões metropolitanas do país. A primeira é São Paulo. A segunda é Rio de Janeiro. E a quinta é o Vale do Paraíba Paulista. É a região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte do estado de São Paulo. Veja bem,
esse pessoal todo e tudo que esse pessoal faz depende dessa água. E como é que eu vou garantir água para todo mundo e para todos os... Bom, mas vamos continuar. O uso na agricultura, principalmente em grandes áreas de pastagem, mas existem algumas culturas que necessitam de muita água. A gente cultiva muito arroz ainda na região e arroz mergulhado. Está cheio disso na beira da Dutra. Várias represas e muitas CH é central hidrelétrica, PCH é pequenas centrais hidrelétricas, como a que tem aí, há 20 anos atrás, fizeram ali em Queluz, em Lavrinhas, né? E tem outros projetos de várias para sair aí, e a gente precisando de água e cuidando da água para outras coisas. E ainda tem os projetos malucos, como esse das termoelétricas aqui, recente em Caçapava, que, graças a Deus, eles tomaram mais uma pancada agora, mas o cara diz que vai insistir. Então, bom, porque muita gente não sabe, né? A termoelétrica gasta muito mais água do que hidrelétrica. É complicado. Outra coisa é que nesse bloco aqui, nós temos o segundo maior parque industrial do país, né? Que é o Rio de Janeiro. E aí? E tem que ter água para isso. Eu uso o exemplo aqui, porque todo mundo gosta de tomar cervejinha, mas o cara sabe que para fazer 1 litro de cerveja, ele gasta 13, em média, de água. Os outros 12 litros vão embora. Como é que a gente controla isso? Todo mundo quer tomar sua cervejinha ou coisa parecida? Que bom, mas tem que garantir que a água existe. E nós não temos muito coisa de recreação aqui, um ou outro negocinho, mas se fosse, a nossa água está toda comprometida com a produção industrial, com a agricultura e com a alimentação humana, abastecimento. E a gente está se perdendo porque a carga repositora cada vez é menor. Cada vez mais a gente está perdendo água. Cada vez mais a gente está mudando o sistema de chuvas. E olha que eu não estou falando nem das grandes catástrofes ainda, né? Mas elas existem e acontecem, né? Então, difícil. Vamos em frente. O que a ONU disse, não fui eu, tá certo? O que é segurança hídrica? É assegurar o acesso sustentável à água de qualidade em quantidade adequada à manutenção dos meios de vida, do bem-estar humano e do desenvolvimento socioeconômico, garantir proteção contra a poluição hídrica e desastres relacionados à água, preservar os ecossistemas em clima de paz e estabilidade política. Será que nós estamos fazendo isso direito para continuar tendo essa água para os hoje, mais de 30, já vão botar 31 milhões? E para os que virão, porque assegurar o acesso sustentável é garantir que eu vou beber água hoje, mas que alguém vai beber água amanhã, ou não? A gente está fazendo isso? A gente está tendo esse cuidado? Infelizmente, não. Então, o que vai acontecer? A água, progressivamente, ela não está acabando do planeta, mas está acabando no nosso espaço, que não vai suportar a quantidade que a gente precisa dela, nós vamos entrar em carência. Nós precisamos mudar isso. Diversos fatores interferem na segurança hídrica, e as mudanças climáticas, a urbanização das cidades, a construção de barragens e intervenções humanas nos diferentes sistemas de abastecimento, e a gente faz tudo isso. E hoje existe conhecimento, existe tecnologia, existe forma de fazer direito, mas a gente não sabe que muita gente insiste em fazer errado, e as permissibilidades que existem na legislação desse país, que tudo pode para alguns, né, e fica mais complicado. Enfim, a segurança hídrica é um conjunto de boas práticas desenvolvidas pela sociedade para que a água não fique indisponível, independentemente dos diversos fatores relacionados a isso. Quer dizer,
nós temos que trabalhar para garantir que a água continue correndo, que a bacia continue existindo e que não vai faltar água. Mas como é que a gente consegue isso? Vamos à frente. Nós temos que pensar na segurança hídrica, e ela está pensada aqui nesses 4 eixos aí. A água e as pessoas, quer dizer, como é que eu vou garantir água para as pessoas? A água e a natureza, como é que eu vou manter as florestas, os animais que estão lá? A água também, eu tenho que pensar nesse sentido. A água e o clima e as grandes mudanças climáticas e as grandes catástrofes que estão existindo. Como é que eu vou garantir que essa água não vai ser perdida ou não vai ser um fator de destruição de outras coisas? E depois eu tenho que quantificar isso em custo. Porque tem um custo, foi uma outra coisa que a lei definiu, que a água tem valor econômico. São Paulo paga para nós aqui, desde 2015, a água que vai para São Paulo pela transposição. Sabiam? Mas o Rio de Janeiro nunca pagou, nem vai pagar a água que vai para o Rio de Janeiro desde 1953. Porque lá tem uma lei que diz que essa água é deles. E agora? Então, essas coisas são complicadas. A gente tem que trabalhar essas 4 vertentes aí de uma forma que seja capaz de minimizar essa dificuldade que a gente está tendo e que vai ter cada vez mais se não mudar a postura com a água. Vamos em frente. Quais são as principais práticas que a gente deve ter, então, para a segurança hídrica? E é isso que os comitês vêm fazendo, no nosso caso aqui especificamente, o nosso comitê vem fazendo. Procurar garantir as fontes, recuperação e proteção das nascentes e dos mananciais. Lugar onde a água aflora, onde ela nasce, tem que estar protegido, e ali é para a água gerar água e que vai continuar gerando água para garantir que a fonte não seque. 2, universalizar a coleta e o tratamento de esgoto. Eu falei lá atrás que o lado paulista até não está tão mal, mas o lado fluminense, as cidades da beira do Paraíba, o esgoto corre a céu aberto em quase todas elas. Se não tratar isso, cada vez a gente complica mais. 3, não julgar lixo nas ruas nem nos cursos d'água. Educação ambiental para as pessoas entenderem que lixo é lixo, água é água, e que essas coisas a gente tem que tratar com amor e carinho, né? Para que a água continue correndo. Promover e fazer o consumo consciente de água, né? Racionalizar o uso até. Usar a água com inteligência, não jogar água fora, lavar a rua, como a gente vê gente fazendo aqui. Vai, lava quintal, lava a calçada, e vai, lava lá o meio da rua, e lava a casa do vizinho, joga a água fora, e se você for reclamar, mas eu pago. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a água é minha. As pessoas não têm essa consciência de que a água é um bem comum, está escrito lá na lei. Ninguém tem mais direito do que o outro. Nós temos que educar as pessoas e desenvolver novas tecnologias para os diferentes setores. A indústria, nesse aspecto, vai bem, obrigado, com a coisa do reuso, que cada vez melhora mais. Mas certas indústrias, cuja água é matéria-prima, volto a usar o exemplo da cerveja, nós estamos cheios de fábrica de cerveja e refrigerante na região. Se eles não cuidarem, não ajudar a cuidar, vai ser complicado, né? Bom, por fim, nós devemos considerar as necessidades de água, respeitando, sobretudo, o interesse real de todos os envolvidos. Esse real ali é o interesse comunitário, é o interesse da qualidade da necessidade da água. Não é o econômico, que é o que as pessoas sempre põem na frente, né? Nem sempre o econômico é o mais importante. Ao contrário, está se cada vez mais mostrando que ele é o menos importante quando se pensa em recurso natural. Vamos em frente? Está acabando, gente. Bom, esse é o recado final. Eu só quis fazer uma síntese da situação. O mundo tem sede de iniciativas.
A bacia do Paraíba do Sul também. E ela é nossa prioridade. Eu não quero saber se está tendo guerra não sei onde, se estão matando o bichinho lá não sei onde, se estão... Eu quero saber o que acontece no fundo do quintal da minha casa. Eu quero saber que a água que passa no rio, que do lado da minha casa, ela tenha condições de ser usada por mim, pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu bisneto e toda a linhagem que vier lá para frente. Então, a bacia do Paraíba do Sul também tem sede de iniciativas. E é isso que as pessoas precisam saber. Evitar o desperdício de água é urgente. E você não pode faltar a essa responsabilidade. Porque nós é que somos responsáveis por isso. Acho que eu tentei sintetizar e fico à disposição para responder qualquer pergunta que possa existir sobre o assunto. Pode passar mais um, que esse foi o último. Muito obrigado, desculpem se eu falei demais, né? Ô, Luiz, eu entendi que tinha acabado, eu tirei, não tem problema? Quer que não tem problema, ali era meu endereço, telefone, é o último lá. Ah, eu vou pôr de novo, peraí. Então, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, por alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Lúcio, você manda depois o endereço do telefone no chat. Tá. Ô, Ana. É o próximo agora, Lúcio. Não, eu estava querendo falar só do... Aí, ó. Tá, Luiz Eduardo, deixa eu... Caramba. Então, muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade. Bastante coisas. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Já tem fila aqui. Eu também quero fazer. Espera aí, o Bambassi tinha levantado primeiro, depois abaixou, depois é o Francisco e depois é o Gabriel. É isso? Isso. Então, pode falar, Bambassi, por favor. Bom, eu ia colocar o seguinte, né? Em princípio, toda obra ou outorga afeta mais quem está jusante da barragem, não quem está acima. Sim. Né? E aí a lei obriga a cobrar de quem está a jusante, não abaixo. Isso é uma nota que eu queria colocar. Você falou de uso de termoelétrica, aparentemente o maior uso, hidrelétrica, é a evaporação, porque o reservatório é grande. Sim, e também. nós tomamos medidas de contenção de evaporação. Aquelas esferinhas transparentes de polietileno que deixam a luz entrar na água para manter a oxigenação da água, porque as algas que recebem luz é que são o grosso da oxigenação da água. Elas não são usadas no Brasil e são usadas em massa na Califórnia. E nós nunca fizemos nada aqui no Brasil para reduzir a evaporação de represa. E é uma coisa que você está coberto de razão, né? Sim. Poderíamos começar a pensar fazer isso aí. Mas isso é uma coisa que, quando a gente está falando das represas, a gente está falando de quem administra são órgãos públicos. E aí tem que ter interesse dos governantes. Não é algo que a sociedade civil, de alguma forma, possa diretamente atuar. A pressão da A gente pode fazer pressão política. Exatamente. Claro. E a outra coisa que eu ia colocar é que quando foi feita a transposição do São Francisco... Não estou te ouvindo. Quando foi feita a transposição do São Francisco, o INPE estudou a questão de agrofloresta e não plantação normal. Quando você tem agrofloresta, toda área de plantação tem evapotranspiração. Quanto maior a planta, mais ela evapotranspira e come água. Só que, dependendo do que você planta, tem os aerosóis que fazem essa água virar chuva. Então, no zoneamento São Francisco, se estudou uma garantia de que toda a área de plantação no entorno gerasse chuva para expandir a área beneficiada. Isso não foi levado em conta. A mesma coisa poderia ser feita no novo zoneamento agrícola de São Paulo, para poder... Primeiro, as agroflorestas são mais produtivas, porque elas são de menos defensivas. Elas são mais produtivas no intuito da própria produção agrícola, mas elas criam outro tipo de problema, que é a condição
Porque existe uma coisa, eu vou ter que E a usar um chuva termo agora delas? que vai ser complicado, talvez. O ambiente, as espécies que estão nele, elas evoluem junto com ele. Se Sim. você começa a misturar coisas e tirar, você vai criar uma outra forma. E isso gera problemas também. O que você tem que fazer é o seguinte: é uma mesclagem. A agrofloresta é fantástica, tá? Mas você tem que recuperar a área natural. Não adianta, senão você não resolve o problema. Você só vai adiar um pouquinho mais, mas vai chegar um momento que o uso do recurso natural que você vai tirar, o bioquímico lá da terra, que seja, né? O que vai acontecer? Ele vai estar estagnado, porque você não está tendo reposição naquilo. Mas o que eu ia colocar é o seguinte: a agricultura normal, que já degradou a floresta natural, Nossa, eu não te ouço às vezes. ela pode ser a agricultura tradicional, que já degradou a área natural, se ela for substituída por agrofloresta de forma Menos inteligente, mal, com ela vai certeza, melhorar muito o sistema. com certeza, claro. Não, mas isso está sendo feito. A propósito, acho que você sabe disso, mas se não souber, a nossa região aqui, o Vale do Paraíba Paulista, é a região que mais recupera a Mata Atlântica no Brasil. A Mata Atlântica, primitivamente, vinha do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E nós aqui, hoje, né, nos últimos 30 anos, nós temos, claro, tem muito do eucalipto também, que é verde também, está recuperando de alguma forma, tá? Não é natural, tudo bem. Mas, com isso, a floresta também está se refazendo, porque a gente está recuperando, principalmente nascentes, margem de rio, etc. e tal. Então, este é um problema localizado que nós aqui, estamos conseguindo, ainda que muito vagarosamente, superar. Mas não é a realidade brasileira. Você atravessou o limite dos 2 estados ali, o lado de lá, o Vale do Café, a Vassoura, a Valé, está tudo depenado. Ô, Bambassi, eu preciso cortar você um pouquinho, porque tem uma... Não, já acabou. Beleza. Eu pergunta só, já num pau só, porque já fica mais claro o que acontece, né? Não, tá certo. Obrigada, Bambassi. Então, agora eu vou passar, seguindo a ordem aqui, Francisco. Gente, seja breve nas perguntas para poder dar tempo do Luiz falar. Ô, Luiz, então eu faço parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, que é aqui em Araçatuba, na região de Araçatuba. Então, nós somos uma microbacia, então. Não. Nós quem? Você aí no Baixo Baixo Tietê. Do Paraná, da baciona do Paraná, é isso? Não sei se é uma microbacia, porque eu não conheço exatamente a região aí, mas com certeza é uma subbacia de alguma coisa. Tá, mas a bacia... Aí eu precisaria estudar a região geograficamente, que eu não conheço lá. Qual é o nome da sua grande bacia aí que você falou, da grandona? A grandona nossa aqui é o Sudeste. Sudeste, né? Atlântico Sudeste. A nossa aqui fazemos parte do Paraná. Bacia do Paraná. Não, mas aí tá em outra. Está em outra daquelas 12 lá. Está na macrobacia do Paraná mesmo. Exato. O problema nosso aqui a Araçatuba é uma das primeiras cidades que fez a captação de água do rio Tietê. Se o senhor vier aqui em Araçatuba, o senhor vai tomar água do Tietê. Eu já estive aí, já tomei água do Tietê, mas eu não conheço a região toda aí. Tá. Aqui eu conheço. Veja só, ultimamente, a questão desse ano, nós fizemos um trabalho com a SOS Mata Atlântica e fomos captando durante um ano, fazendo análise da água nossa, a ONG nossa, e captando água e levando para a SOS Mata Atlântica. Está totalmente contaminada por causa das usinas, com algas, né? E por causa como chama, da fertilizantes que usa que cai nos tributários, que cai nos afluentes e cai no Tietê. A gente não tem nada que a gente possa fazer, porque o objetivo daqui do Tietê é energia. O objetivo deles só pensa em energia. O comitê, a preocupação deles é energia, tudo mata.
o que a gente poderia fazer em termos de coisas para fazer, sei lá, o que a gente poderia fazer para contestar tudo isso? Tentar mudar a filosofia do grupo com outros argumentos. O problema é que, enquanto a gente colocar na cabeça que tem que produzir tanto para ganhar tanto, porque nós temos que parar de pensar, né, recurso natural. O Brasil hoje, isso não sou eu que estou dizendo, não, ele poderia ter, por ano, 3,3 trilhões de dólares por ano, só de coisas que a natureza dá. Né? Recursos naturais, se a gente soubesse usar eles. O problema é que a gente não sabe. A gente eu quero tirar minério, eu vou tirar minério até acabar. Eu quero fazer... Então, está errado. O problema é procedimento, tem que mudar a cabeça do empresário brasileiro e dos governantes brasileiros, principalmente, para que a gente faça coisas que sejam no interesse de todos e não de alguns. Enquanto a gente não mudar essa forma de pensar, a gente vai estar sofrendo e dando murro em ponta de faca, porque é difícil. É difícil convencer o cara de que o que ele está pensando que é ruim, lá na frente, vai ser bem melhor. Se não para ele, para o filho, para o neto, para quem vier. Mas ele não tem essa visão. Nem o administrador, nem o produtor diretamente, o que tem o recurso para investir na coisa. E a gente vai ter que ir empurrando com a barriga e até ver. Quer dizer, algumas localidades, por sorte, ou por boas administrações, ou por gente bem interessada e bem intencionada, as coisas têm mudado, né? Mas é muito difícil mudar comportamento, né? Infelizmente. Agora, então, é a vez do Gabriel. Gabriel, você ainda vai falar? A minha pergunta é rápida. Ô, professor, em questão das bacias hidrográficas, não existe um fundo, parte financeira, para cuidar, para financiar, para estruturar, para proteger essas bacias hidrográficas? Existe. Aqui em São Paulo existe o FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Todos os estados têm o similar FEHIDRO. Tá? Vou usar o exemplo de São Paulo, mas tem o Rio, tem Minas, tudo bem. Mas veja bem, se você me desse hoje, vamos uma brincadeira que eu vou fazer aqui, você botou na minha mão 6 bilhões de dólares, que é quanto está estimado hoje já está em 8, mas vamos fazer que te conta que você, para resolver o problema aqui. Você me dá o dinheiro assim na mão. Primeiro, eu não ia conseguir fazer isso em meia hora, isso ia levar 10, 15, 20 anos. Esse dinheiro ia se perder ao longo do tempo, então aqueles 6 de hoje seriam 12, 20, sei lá na frente. Tá? E ninguém tem esse dinheiro. A nossa realidade, a nossa necessidade, estou te dando um exemplo, bilhões de dólares. A nossa realidade que o fundo consegue trazer para a gente é milhões de reais. Olha a diferença. Olha quanto zero ficou perdido no meio do caminho aí. A necessidade é bilhões de dólares. A realidade do que chega é milhãozinho de real. Então, hoje a gente tem, no FEHIDRO, por exemplo, né, a gente consegue, tem aqui no nosso comitê, eu não sei o número dos outros, mas a gente tem uma média aí de 35, 40 milhões de reais por ano que vem para investir na própria bacia, além da cobrança, coisa e tal. Então, a gente tem algum recurso? Tem. Pequeno. Agora, no lado de São Paulo, eu volto a dizer, a coisa ainda vai relativamente bem no Vale do Paraíba Paulista. Mas do lado fluminense, a coisa ainda está muito complicada. Mas, o professor... Recurso, tem alguns, sim. Sempre tem. Mas, o professor... Outra coisa, esqueci de dizer, peraí. E tem recurso federal também. O CEIVAP, né, junto com a ANA, tem vários. Mas o problema é que é um órgão que faz parte de um sistema
que agora isso é uma verba aí fantástica aí para o pessoal do Grande lá, né? Que não é fora da nossa bacia, é para o outro lado, né? Mas isso aí a gente está muito longe dessa realidade ainda. Mas se a gente conseguir, é também uma forma de mais de recurso. Mas não vai resolver, porque nunca vai vir o dinheiro inteiro que dê para fazer tudo ao mesmo tempo. E mesmo que viesse, ele levaria um certo tempo para ser cumprido. É difícil. Entendi. A gente tem que ir minimizando naquilo que é prioridade, como disse o professor aí, Bombassa, tá? Quer dizer, o que está antes deveria ser o que é atendido primeiro, mas não é assim. Só para você ter uma ideia, nós somos 184 municípios, 3 estados e a União. Então, dá 184 mais 4, 188 entes políticos administrativos. É claro que São José dos Campos é a maior cidade aqui nossa, mas ela, São José dos Campos, pode se considerar mais importante do que, sei lá, Canas? O prefeito de Canas foi eleito para ser prefeito de Canas, assim como diz. Então, a briga ela acaba existindo, e aí, às vezes, a gente inverte a ordem. O que o Bombassa falou está certo, né? Mas não é essa a prática cotidiana, porque a política acaba falando mais e os interesses acabam se perdendo e mais dinheiro é investido às vezes. Até. Difícil, é difícil, é difícil. Muito obrigada. Mais alguém? Gabriel. Sim, agora é o Hélio e depois o professor Joaci. Helena, ainda tem a pergunta do Luciano no chat, tá? Que é depois. Tem uma pergunta no chat também, eu não vi. Tem. Sim, uma colocação eu vou e uma ler pergunta. depois do professor Joaci. Isso, só para te lembrar a sequência. Pode falar, Hélio. Boa noite. A minha pergunta eu já fui contemplado por algumas falas, mas eu vou falar um pouco territorialmente, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Eu, como conselheiro gestor de saúde, eu consegui um laudo técnico de biólogo daqui da subprefeitura de Itaim Paulista. Esse laudo constatou que a água das imediações da bacia do Água Vermelha e Lajeado, né, ela se encontra contaminada. E aqui, professor, no Itaim Paulista, tem vários córregos que cortam os 2 distritos de Itaim Paulista e Vila Curuçá, principalmente o Itaquera e Itaquerona, entre Vila Curuçá e São Miguel Paulista. Esse laudo pode atingir essa água que está contaminada, com laudo técnico de biólogos da subprefeitura, pode atingir todos os córregos? Eu queria que o senhor, dessas bacias, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Seu Hélio, me desculpe, mas eu não tenho condições de responder a sua pergunta, porque eu não conheço a região, não sei como é que é a bacia lá, não sei quais são os tributários maiores, menores, mas, a princípio, se essa água está carreando para todo um córrego maior, ou um rio de maior porte, a tendência é que isso se distribua pela região. Mas eu não sei, não posso. Eu vou estar sendo... Vou estar sendo pitonizo aqui se eu falar alguma coisa de uma região que realmente eu não conheço. Não sei. Mas vejo que o órgão estatal, a CETESB, é responsável por isso e deve ser notificado e ir lá. É engraçado, a gente tem que... A CETESB pode ter muita coisa errada, não sei, pode ter e deve ter, talvez, né? Mas, poxa, a CETESB é uma das 5 maiores agências ambientais hoje do mundo. Nós temos gente qualificada lá dentro, para burro. E não é possível que todo mundo seja ruim, não. Deve ter gente séria. E a gente tem que trabalhar mais com isso, fazer as denúncias e ficar atrás para ver se eles fiscalizam. Agora, eu não conheço a região, não sei o problema, não sei onde é, ficou difícil para mim, me desculpe.
Professor Joaci. Já vai. Pronto, agora deu. Professor, primeiro, parabéns pela sua palestra, parabéns à nossa coordenadora Lucilena e a todos que estão aqui. Eu gostaria de fazer duas... Está picotando demais, né? Que Escreve, essa Joaquim. região... Como? Está me ouvindo? Professor, fecha o vídeo do senhor, porque a internet está picotando muito a sua fala. Eu acho que daí fica melhor para ouvir Tá. o senhor. Então, eu estava falando o seguinte, que a tendência é que há um aumento, historicamente continua, o aumento da produção industrial e ainda problemas da poluição e também o problema do desmatamento. Mas, nesse contexto, eu gostaria de colocar o princípio que o Papa Francisco sempre insistiu, que tudo está interligado. Então, boa parte da pluviometria que cai em São Paulo, das chuvas, é dos rios voadores, que estão secando, porque estão desmatando ainda a Amazônia, estão destruindo todo o cerrado, e isso está interferindo no clima de todas as regiões do Brasil, inclusive aí nessa pequena região geograficamente considerada em tamanho do Brasil. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é o seguinte, que eu não vejo, pelo que eu tenho percebido, é o seguinte, não há uma articulação, porque nós temos 3 níveis de governo aí, federal, estadual e os municipais. E, além disso, ainda tem as empresas, no caso de São Paulo, que é a Sabesp, e tem alguns municípios, não sei se isso aí é verdade ou não, que é como em Mato Grosso, em que as concessionárias são de âmbito municipal ou intermunicipal. Então, como é que o senhor vê essa perspectiva a longo prazo? Eu acho assim, na minha perspectiva, não é ser catastrofista, eu acho que esse aspecto da falta de água, do racionamento e do sofrimento da população, como já aconteceu alguns anos atrás aí na grande região de São Paulo, eu acho que vai aumentar, porque eu não vejo os governantes preocupados com a questão ambiental. Quer dizer, nós estamos vendo aí a campanha eleitoral, quer dizer, para as eleições gerais, eu não tenho visto nenhum, todo mundo só fica trocando, a discussão é enorme, se vai ser fulano ou Beltrano ou ciclano, etc., mas não existe um plano. Então, quando chegar a eleição, quer dizer, eles vão fazer o mesmo de sempre, que é nada em relação ao meio ambiente. Então, eu vejo com um aspecto assim, extremamente preocupante, e não para mim, que eu já estou com 84, que eu sou mais velho que o senhor, mas quem for nascer a partir de hoje aí nessa região de São Paulo, quando tiver na idade adulta, vai sofrer muito mais do que a população atual já está sofrendo. Então, essas considerações que eu gostaria de deixar para a reflexão do senhor também. Muito obrigado. Eu concordo em gênero, número e grau. O senhor falou, o senhor tem razão, né? Mas existe uma coisa, em termos de política, que foi estabelecido, porque existe uma legislação que criou o Plano Nacional de Recursos Hídricos. E esse Plano Nacional de Recursos Hídricos, ele foi feito um modelo, guarda-chuvão, país, que os estados deveriam se inserir e os municípios, por sua vez. O problema são as picuinhas e as arestas. E é difícil, 100% nunca vai dar, a gente sabe disso, até porque a legislação muda em vários aspectos de um estado para o outro, embora a federal seja a que normatize, mas os detalhes, isso tende a diminuir. Mas, na prática operacional, acontece o que o senhor falou. Não há envolvimento nem interesse dos grandes políticos ou dos grandes partidos ou do que seja em resolver determinados problemas. A gente ainda vai sofrer e muito. Agora, não precisava, se a gente, de fato, não quisesse. Mas aí transcendeu o limite daquilo que eu posso pensar, eu posso, mas dizer eu talvez não deva, tá certo?
Então, muito obrigada, professor Jaci. Agora, eu vou ler aqui o que o Luciano deixou. Ele coloca aqui, foi uma ótima explanação sobre a nossa bacia. E ele gostaria de saber se ele poderia, se o senhor poderia falar mais um pouco do cenário hídrico para o estado de São Paulo e como está a questão, e como essa questão fica mais ameaçada com as mudanças climáticas. Então, isso aí não é só São Paulo, não, todo o Sudeste aqui, porque o senhor que ainda há pouco falou, o senhor Hélio, ele lembrou bem da questão dos rios voadores. Aqui é aqui onde eles param e é onde a coisa deveria ser. Mas não está chegando mais muito, não. Então, o que está acontecendo? A água está ficando no meio do caminho. E a gente está... Então, parte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, e o noroeste, perdão, o nordeste de São Paulo e até mais ou menos o centro, estão complicados mesmo. E veja bem, e são áreas... São Paulo hoje está com quase 50 milhões de habitantes, 45, 46. É muita gente. E a hora que esse pessoal começar a morrer por falta d'água, aí alguém vai se tocar. É duro, mas é absurdo. É absurdo, mas é assim. Não tem muito o que fazer. A gente tem que pensar em soluções. Elas existem, aqui e ali. Mas precisa, como acabou de dizer o senhor que me antecedeu aí, o senhor Joaci, né, que os políticos, os administradores públicos, né, queiram, tenha vontade política para fazer isso, e que a população pressione politicamente para que isso aconteça. Mas nós estamos muito longe, infelizmente, dessa realidade. Eu não gosto de ter que dizer isso, mas é a verdade. A gente que está nessa luta aí há 50 anos melhorou bastante, melhorou muito, principalmente nesse nosso pedaço aqui. Mas está ruim, muito ruim ainda, em muitos lugares. E a gente... ele falou que o seu Joaci está com 84. Eu não cheguei lá ainda, acho que nem chego, mas também o meu problema agora não sou mais eu, são meus filhos, meus netos. Eu acho que vai ser cada vez mais complicado, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Não sei o que vai ser. Agora é o Adilson. Boa noite. Vou falar aqui pelo áudio da Lucilena, porque nós estamos na mesma sala, para não dar microfonia, eu vou falar por aqui, tá bom, gente? Ok. Primeiro, boa noite a todos, parabéns mais uma vez, professor Luiz, né? E lembrando aí dos nossos encontros contra a termoelétrica, né? Uhum. Graças a Deus foi uma luta que tivemos aí uma primeira... Você está falando da de Canas ainda, né? A de Caçapava. A de Caçapava? De Canas também teve. Eu participei de todas as 6, desde a primeira, no governo Quest ainda. Então, eu lembro, eu não participei daquelas épocas, mas dessa aí de Caçapava estava bem atuante, né? Mas o que eu queria também lembrar, não é nem uma pergunta, mas mais um comentário até, né? E saber se você está sabendo também desse projeto do TS Data, que é uns data centers que estão sendo instalados aqui em São José do Sul. O que mais leva água hoje do mundo é o data center. Então, e aqui na nossa cidade, em São José dos Campos, né, agora, no segundo semestre, vai ser entregue um. E a nossa preocupação aí com o consumo de água, né? Nós estávamos preocupados com a termoelétrica, os ambientalistas, né, todo mundo junto, e talvez não perdemos um pouco da mão desse projeto, porque já entrega... Eles fazem isso de propósito, eles criam um foco para a gente todo lá, enquanto eles andam do outro lado. Isso pensado. Exato, porque é uma preocupação nossa, né? E o senhor está sabendo de alguma coisa, por exemplo, sobre esse relatório de ambiental, né, do Rio? Não estou, porque isso tudo tem bochicho, mas não tem... O modelo de resfriamento que vão ser usados... Essa informação ela só vai chegar na hora que
eles já tiverem com tudo mais ou menos esquematizado. Infelizmente, esse país é assim. É complicado, né? As pessoas estão iludidas, né? E só para lembrar aí o povo aí que está nos assistindo, né? Quem gosta de usar IA para fazer perguntinhas, para fazer algum texto, alguma coisa, né? Para cada 20 a 30 perguntas de texto, não é de imagem, não, de texto, né? Pelo menos meio litro de água são evaporados. Evaporados, né? Para usar muito mais. É jogado fora, literal. Jogado fora, literalmente. E a questão de fazer uma imagem, né? Uma imagem simples, né? Que não tem tantos detalhes, né? Já vai ir para 4, 5 litros de água para uma imagem. Exato. Então, é para a gente ter um pouco desse conhecimento aí na hora de usar um pouco a IA, né? E nós temos que usar a IA lá da Bahia, a IA. Mas era isso. Voltar a ser tupiniquim. E é isso, porque eu estou vendo aqui em São José dos Campos os ambientalistas talvez meio, sei lá, parece que né, não notaram, né, essa rasteira aí que, né, o poder público, o poder político daqui da região jogou aí sem antes perceber, né? Está sendo instalado esse data center lá na região de Eugênio de Melo, né? No coisa vai ficar entregue agora, eu falei, vai ser entregue agora no segundo semestre, né? E a gente não está sabendo de nada, né? É tudo debaixo do pano, né? A gente, quando descobre, o elefante já está adulto. Bom. Pensei que você tinha alguma novidade, mas tá que nem nós aqui. Tá, Joia, obrigado, um abraço. Agora eu acho que é o Bambassi. Bambassi. Está sem som, Bambassi. Então, eu queria colocar alguma coisa, né? Falaram aqui da questão dos rios amazônicos, né? Bom, felizmente, por causa da Serra do Mar e dos rios correrem para o interior, dá para resolver no estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Talvez no estado, na região do sul de Minas. Se você pegar uma piscina preta, você esquenta a água da piscina, aumenta a taxa de evaporação, a equação do Classes-Capelon. Aos 5, 6 graus, um monte de piscina preta espalhadas no mar, você deixa ela subir para perto da superfície, você aquece a água, ou seja, é um ciclonezinho ali, não uma tormenta perigosa. Isso vai jogar vento úmido para a terra. Vai chover na crista da Serra do Mar e vai carregar para o interior. Aí, nesse caso, se você fizer um zoneamento adequado, evapotranspiração, você mantém a umidade em todo o estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, mesmo que sumam os rios da Amazônia, ou o rio coador da Amazônia. Na questão do desmatamento na Amazônia, temos que separar 2 desmatamentos. Você tem áreas que o aquecimento global vai extinguir a mata e tornar savana. Se não segurar o aquecimento global, desmatando ou não, vai sumir a mata. E tem áreas que estão tendo desmatamento, que têm que ser preservadas, porque mesmo com o aquecimento global, vão manter os rios voadores. Então, isso tem que ser discutido e garantido. E ainda também, da mesma maneira que tem essa contramedida que eu falei do rio aqui, né? Você pode fazer microbarragens na Amazônia agora para evitar a mata secar. Aumentando, assim, 3 coisas podem acontecer. Fosfato na Amazônia aumenta a tolerância ao período de seca na mata. Se não botar adubo na mata, em 10 anos, vai todo o sul da Amazônia, Mato Grosso do Norte, vai sumir a mata. Por quê? Porque o vento vem do leste, uma temporada, deixa água na crista da Serra do Mar no Nordeste. Esse aumento do período seco destrói a mata. Quando você põe muito fosfato na mata, tem que ver quanto custa e qual é o processo, você aumenta de 2 a 3 semanas a tolerância da mata ao aquecimento global, ao aumento do período de seca. Tá? E isso garante a preservação da mata. A segunda coisa é microbarragens para irrigar, manter a água, manter úmida todo o solo da Amazônia e ajudar, pelo menos a área da microbarragem, a ficar úmida, e a chuva que ela gera vai proteger o entorno. E a terceira coisa, também para proteger a Amazônia, é a questão de nuclear com aerosol. Além do aerosol que ela produz, se cair a produção de aerosol na Amazônia, você tem que repor para garantir que a mata funcione.
Essas 3 coisas tem que estar no Plano Nacional de Recursos, as 3 não, as 4, né? A proteção do Sudeste e da Amazônia, tem que estar no Plano Nacional de Recursos Hídricos para garantir que os rios voadores continuem a existir. Tá? Essa questão das microbarragens, eu já discuti uma vez com o Carlos Nobre, ele acha que é pouco eficiente, mas pode ser feita. Ô, Bambassi, só um detalhe. A Amazônia é uma área plana. Você vai construir microbarragem lá como? Você vai inundar floresta, e vai inundar floresta, e vai ter espelho d'água que vai evaporar mais, vai aquecer mais. Eu acho que o efeito aí é o contrário. Hein? A Amazônia tem área, a região central da cara do Amazonas que é baixa. Tem regiões mais altas. Sim, mas aonde você vai fazer, comportar esse tipo de barragem que você quer fazer? Não, deixa eu colocar o seguinte, você tem que reter água na Amazônia para proteger a mata, na região certa. Aquela água que está lá embaixo não afeta o sul da mata em Mato Grosso, não afeta o sul da mata no sul da Amazônia. Essa região, que não é tão plana, é que tem que ser protegida. Não a região lá de baixo. Aquela de baixo sempre vai ter água, até porque, mesmo quando sopra vento de leste, o vento vem do mar e traz umidade. Não é o vento que é bloqueado pela encosta da Serra do Mar no litoral do Nordeste. Então, essa região não vai alterar muito o regime de seca, e o período de seca e o período de chuva. É o sul da Amazônia, né? Uma parte do sul do Pará, muito pequena, e o norte do Mato Grosso, que são as áreas que vão ter aumento do período seco. E você tem que proteger contando com o relevo dessa região. Tá? Nessa região, não dá para fazer barragem a todo dia direito, mas tem lugares que dá para fazer para proteger com umidade. Esse é um dado concreto do sul da Amazônia. Tá? Se deixar o sul da Amazônia esmorecer, nós vamos perder uma área de mata muito grande, vai cair em 20% a 30%, sul da mata, não o sul do estado da Amazônia. Mas isso já aconteceu em todo o estado do Pará, na parte sul dele. Ali foi o homem que devastou um monte de coisa também. Ali não é nem a questão do regime de chuva, é a questão do fim dos aerosóis, que o cara trocou a mata por pastagem. Então, onde não... Porque assim, a Mata Amazônia gera uma quantidade estúpida de butadieno, que é um dos aerosóis mais fortes que existe para nuclear chuva. Quando você fez a pastagem, você eliminou a subida do butadieno para fazer chover no sul do Pará. Se você dá para reflorestar o sul do Pará, e aí você melhora também, compensa o rio voador que vai perder com o sul da Amazônia e o norte de Mato Grosso. Mas aí a questão é como isso vai ser feito, porque os fazendeiros não vão deixar, né? Era bom que deixassem. Era bom que deixassem. Mas então, se o governo quiser, o fazendeiro tem que deixar. O problema é que os governos também não querem. Então, essa é uma questão. Mas só que você pode resolver o problema sem intervir com essa área, mexendo com essa região que eu estou falando. Então, assim, para ter uma ideia, a outra questão é a parte legal. Tem país na Europa que está obrigando a fazer data center embaixo d'água no mar, para garantir a refrigeração. E manda o dado para outra coisa. O data center tem que fazer EARIMA. Eu não recebi nenhuma notificação sobre EARIMA de data center aqui em São José. A não ser que ele seja muito pequeno e seja em zona industrial, ele tem que fazer um EARIMA. O EARIMA de Santa Branca, fui eu que revisei, matei o EARIMA, que estava de acordo com a lei. A mesma coisa em Canas, a mesma coisa em Sorocaba e a mesma coisa aqui em Caçapava. Né? Eu acho que o pessoal aqui sabe que eu trabalho há muito tempo analisando EARIMA com o Ministério Público. Tá? Não chegou nada para mim desse EARIMA do data center daqui. E isso está me deixando muito preocupado. E eu não sei por que não chegou. Tem som aqui. Coisas que só acontecem no Brasil. Mistério. O além. Então, gente, nós chegamos às 21 horas. Professor Luiz, quer fazer alguma consideração final? Eu quero só agradecer a oportunidade de bater um papo tão gostoso como esse, assim, e obrigado, e
Se tiver outro assunto que vocês queiram conversar nessa área, é só me chamar, nós estamos aqui para discutir isso mesmo. A propósito, ontem, né, dia 17, foi a Data Nacional das Espécies Ameaçadas de Extinção. E nós temos problemas sérios nessa área aqui no Paraíba também, no Vale do Paraíba. E que ninguém discute também. Então, e outras coisas mais. Mas valeu, obrigado pela atenção de vocês. E obrigado pelo convite. Obrigada a você pela disponibilidade, por tudo. Gabriel, Lúcia, você também. Pode. Você conseguiu bater foto de todo mundo online aí, presente? Vou fazer isso, vou dar o print. Aí, gente, obrigada. Valeu, Mais obrigado. uma vez, muito obrigada a todos pela participação, por tudo, pela disponibilidade de vocês. E o nosso próximo encontro vai ser dia 15 de junho, sobre o SOS Mata Atlântica, que o Mário Montovani que virá falar para a gente. Legal. Eu conto com a presença de vocês. Mande para mim o convite também, que eu vou dar um jeito de participar. Mando sim. Muito obrigada. Boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tá? Obrigadão. Obrigada, professor Luiz, Gabriel. Tchau, um abraço, galera. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Faz bem.